Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. É sempre uma alegria estar junto para meditar na palavra do Senhor. Neste domingo, dia 25 de janeiro de 2026, em todas as nossas congregações das Assembleias de Deus Missão, Campo de Nova Serrana, sobre a direção do nosso pastor-presidente Eduardo Freitas, e também na nossa regional aqui, onde eu moro, a regional Perdigão e Araújo, que está sob a supervisão do vice-presidente, o nosso pastor regional Donizete Carvalho. Estaremos iniciando agora no dia 25 a campanha Sonhar Sonhos de Deus. E eu gostaria de estar conversando um pouco com os irmãos sobre este tão importante tema: o que é sonhar sonhos em Deus? Talvez os irmãos estejam assistindo a este vídeo cansados, talvez frustrados, ou quem sabe já tenha até mesmo parado de sonhar. Há pessoas que dizem que sonhar é coisa de jovem, e outros afirmam que já passou do tempo de sonhar. Mas, meus irmãos, a Bíblia nos mostra que sonhar não tem idade. Sonhar em Deus é propósito. Hoje nós vamos falar sobre sonhar sonhos em Deus, porque nem todo sonho nasce da emoção e nem todo desejo vem do coração humano. Existem sonhos que nascem no céu e são plantados pelo nosso Deus dentro de nós. Mas antes de prosseguirmos com este tema, feche os seus olhos por um instante. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te agradecemos pela tua presença. Fala conosco agora pela tua palavra. Restaura sonhos, cura corações cansados, reacende aquilo que um dia o Senhor colocou dentro de cada um de nós. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus declara em Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Observe algo poderoso nesse texto. Deus não diz que apenas os jovens sonhariam, ele afirma: os velhos terão sonhos. Aleluias! Isso significa que enquanto houver Espírito Santo, e eu quero vos lembrar que ele é eterno, estamos estudando isso nesse trimestre na Escola Bíblica Dominical. Isso significa que enquanto houver Espírito Santo, ainda há sonhos possíveis. O problema é que muitas pessoas deixam de sonhar, não porque Deus parou de falar, mas porque a vida foi pesada demais. Alguns sonhos morreram por causa de decepções, outros foram enterrados por palavras negativas, outros se perderam no meio das responsabilidades. Mas, meus irmãos, quando Deus planta um sonho, o tempo não pode apagar este sonho. Um grande exemplo disso é José. Lá em Gênesis capítulo 37, vamos ler o versículo 5. E sonhou José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. José era jovem, não tinha posição, não tinha recursos, mas tinha algo poderoso, um sonho vindo diretamente de Deus. O sonho não o livrou da cova, meus irmãos, não o impediu da traição, não o protegeu da prisão, mas o sonho o manteve vivo. Quando seus irmãos o rejeitaram, o sonho estava lá. Quando ele foi vendido como escravo lá para o Egito, o sonho estava lá.
Quando ele foi esquecido na prisão, o sonho estava lá. Porque quando Deus coloca um sonho dentro de alguém, as circunstâncias não conseguem arrancar este sonho. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase que não combina com aquilo que Deus prometeu. O sonho dizia uma coisa, mas a realidade parece que está dizendo outra. E é exatamente aí que muitos irmãos desistem. Mas a palavra nos ensina algo precioso em Provérbios 16, 1. O homem, aliás, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Isso significa que nem todo plano é errado, mas todo plano precisa estar nas mãos de Deus. Sonhar em Deus não é sonhar grande apenas, é sonhar certo. Não é sonhar para exaltar o ego, mas para cumprir o propósito. Por isso o Senhor declara em Jeremias capítulo 29, 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amados irmãos, Deus não trabalha com improviso. Ele não cria você sem um destino. Ele não permite a sua existência sem propósito. Mesmo quando você não entende o processo, Deus continua trabalhando no projeto. Talvez hoje você diga, mas professor Carlos, eu já sonhei muito, mas me machuquei. Meus irmãos, entenda uma coisa, Deus não se frustra com os homens. Ele não abandona o que ele começou. A Bíblia afirma em Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Observe, não diz entenda tudo, não diz controle tudo, diz apenas entrega. Sonhos em Deus exigem confiança. Às vezes ele muda o caminho, mas, meus irmãos, ele nunca muda o propósito. Às vezes ele atrasa aos nossos olhos, mas ele nunca chega atrasado. Existem pessoas que sonham, mas não oram. Outras até oram, mas não confiam. Outros confiam, mas desistem no meio do processo. Mas entenda, meus irmãos, quem sonha em Deus aprende algo precioso. O tempo de espera também faz parte do sonho. Se você é jovem, saiba, Deus tem planos para a sua vida. Agora, se você é adulto, saiba também, ainda não acabou. Se você está cansado, Deus renova suas forças. Se você caiu, Ele ainda restaura. O sonho de Deus não termina na cova, não termina na prisão, não termina na dor. O sonho termina no propósito cumprido. Meus irmãos, hoje o Espírito Santo quer reacender sonhos que estavam apagados, quer curar feridas que fizeram você parar de acreditar, quer lembrar você que Deus ainda escreve histórias, inclusive a sua. Sonhe! Sonhe sim, meus irmãos, mas sonhe em Deus. Planeje, mas coloque tudo nas mãos dele, porque os sonhos humanos morrem com o tempo, mas os sonhos plantados por Deus, ele atravessa gerações. Que o Senhor renove as suas esperanças, que ele alinhe os seus sonhos com a vontade dele e que você nunca se esqueça. Quem anda com Deus pode até chorar no processo, mas jamais morre diante do propósito. Jamais vai morrer antes que esse propósito se cumpra. Por isso, meu irmão, minha irmã, a campanha Sonhar Sonhos de Deus, em nossas igrejas aqui da Regional Perdigão Araújo e no Templo Central, ali em Nova Serrana, segunda-feira, todo mundo reunido lá, todo mundo junto.
para a gente fazer um grande brado de vitória, para a gente adorar o Senhor e iniciar essa campanha com o pé direito. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. E voltamos no próximo vídeo, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.